Está iniciando agora. Agora deu. Então tá, pessoal, bom dia para vocês. Sejam bem-vindos na aula de História. Nessa semana, então, conforme o que eu estava conversando com o pessoal antes de começar as gravações, foi o tema para essa semana que a entrega, a última data, prazo para entrega do tema é hoje, não esqueçam, aqueles que não realizaram ainda, hoje é o último dia, então realizem a atividade que foi colocada para vocês na semana passada, tá? A primeira atividade lá é do mapa conceitual e depois tem as outras atividades também que fazem, então, jus ao conteúdo sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia não, sobre o Egito, tá? Então, não esqueçam a data que eu coloquei, para vocês lá, dia 3, que é hoje, a última data de entrega. Quem é que está perguntando? O trabalho do mapa Um de cada vez, gente, senão não tem como entender. Um de cada vez. Eu já tô com o trabalho pronto do mapa conceitual, só preciso te mandar ele. Tá, Eduardo, então quando tu tiver todo ele pronto, daí tu faz um envio. Ô, senhora, eu tinha enviado meu trabalho, senhor, lá na escola. Ô, Sora. Quem é que deixou na escola? Eu, senhor, o Igor. Tá, Igor. Daí depois a Débora me encaminha no e-mail, não tem problema, tá? Quem deixa na escola, depois as gurias da secretaria me enviam também, tá? Pessoal, o chat é só para colocar coisas referente à aula, tá? Não é para colocar outras coisas. Depois, se vocês quiserem conversar, conversem no privado, gente, tá? Porque senão acaba atrapalhando e no chat eu olho somente a chamada, tá? E o pessoal que está sem microfone ou quem está sem câmera também, que coloca a mensagem ali para mim. Fora isso, daí depois vocês conversem entre si, tá? Quem é que está chamando? Eu, a Sofia. Quem? Eu fiz os temas, só que não deu tempo de te enviar ontem, por causa que eu esqueci o trabalho aqui na minha casa. Que eu tô Não tem problema. Não tem problema que tu pode enviar hoje. Sim, o outro tá no computador, que é o mapa mental. Aí o mapa tu tira foto. Ô, Sora, eu enviei todos os temas que tu passou já. Viu? Quem, pessoal? Por isso que eu estou ressaltando. Hoje é o último dia do envio, não tem problema, tá? Pode mandar ainda hoje. Os mapas conceituais, vocês vão tirar a foto do mapa, tá? E aí também vão fazer a mesma forma de envio, sem problema, tá? Desde que seja bem legível. É isso que eu estou falando desde a última aula. Façam as coisas com letra legível, senão não tenho como enxergar o que vocês estão colocando no papel. Tem uns temas ali que não dá nem para ver o nome do aluno, porque eu não entendo. É muito, eu faço com lápis, fica muito apagadinho e não dá para ver, ou senão é uma mistura de informações. Então, façam com letra legível, façam direitinho para que eu possa entender o que está sendo escrito ali, gente, senão não tem como, tá? Bom, a aula de hoje, então, a gente está iniciando com o conteúdo Mesopotâmia, tá? Então, após o Egito, continuamos, então, nessa mesma fase das sociedades hidráulicas, que assim são chamadas essas sociedades, porque elas dependem do uso da água dos rios para se manter, para se abastecer, né? E abastecer também toda uma cidade. Então, todo o desenvolvimento... Quem chama? Fala aí o nome da matéria para eu anotar aqui. Mesopotâmia. Mesopotâmia? Mesopotâmia. Eu vou passar agora, daqui a pouco, o slide para vocês verem. Valeu. Tá? Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer região entre os rios. Entre os rios Eufrates. Olha, Luara. Uma pergunta, Sora, Mesopotâmia com Z? Não, é com S, Mesopotâmia. Daqui a pouco vai aparecer ali no vídeo, tá? Rio, quer dizer terra entre rios, Mesopotâmia, que é entre o rio Tigre e Eufrates, tá? Então, essa região, ela é favorecida. Tu colocou um exemplo no lugar do rio Nilo, tu colocou rio Eufrates.
É, na atividade sobre o Egito lá. Ah, tá. E aí, pessoal, então, esses rios, né, eles acabam, então, ajudando, favorecendo no desenvolvimento econômico e social dessas cidades, né? Então, por isso que a gente chama de sociedades hidráulicas, né? Porque foram desenvolvidas, então, algumas técnicas de irrigação que favoreciam no desenvolvimento do plantio, né, principalmente do sistema agrário. Então, fora isso, né, servia também para abastecimento das cidades, das sociedades, né, e assim também em outros modos econômicos, né, vamos dizer assim. Eu vou começar aqui com um slide para vocês. Para vocês já visualizarem um pouco sobre o que eu estou falando. Ih, saiu fora. Ô, senhora, a Mesopotâmia significa a terra entre rios, né? Aí que eu já vou botar aqui para vocês. Tá abrindo o slide. Tá, ok. Quem já mandou, eu ainda não abri lá o e-mail, porque eu estou deixando vocês enviarem primeiro os trabalhos, tá? Para depois eu dar o ok para aqueles que já me enviaram. Então, não tem problema, tá? Aos poucos, depois eu vou olhando e vou dando ok para o recebimento dos... Ué, o que houve? Vou dando ok para o recebimento das atividades, tá? Deixa eu botar primeiro o início do videozinho aqui para vocês olharem. Pessoal, eu vou botar ali o início do vídeo, tá? E depois eu vou cortar e passo de novo para a parte do slide. Vamos fazer aquela combinação como da última aula, tá? Eu vou pedir para todos desligarem os microfones para que vocês possam ouvir direitinho, tá? Eu vou deixar o meu microfone um pouquinho aberto para saber se vocês estão visualizando o vídeo, tá? E aí depois eu desligo o meu também para não dar interferência, tá ok? Sim. Sim, senhora. Tá? Daí qualquer coisa vocês me falam. Por causa da interferência. Opa, corre lá pro fim. Estão visualizando? Isso. Só vou desligar. Mesopotâmia, primeira parte. Se qualquer um de nós quiser saber sobre a própria vida, podemos começar a olhar para trás e relembrar nossas histórias. Era uma vez um pequeno bebezinho. E a partir disso, podemos aprender sobre nossas vidas. Mas para saber realmente quem somos, precisamos saber de onde viemos. Por isso, talvez, nós devamos começar com as histórias dos nossos pais. Era uma vez os meus pais. E isso nos daria um pouco mais de informação, saber o que os nossos pais foram e de onde vieram. Mas, para realmente conhecer as histórias dos nossos pais, temos que aprender sobre os nossos avós. Mas onde nasceram nossos avós? Eles também já foram pequenos um dia. Então quer dizer que a nossa história deve ser sobre os nossos bisavós? Ou tataravós? Ou tataravós? Era uma vez, no início da história... Tudo bem, então vamos começar realmente do começo. Há cerca de 9.000 anos, as pessoas estavam apenas deixando de viver em cavernas. Elas começaram a construir casas, aprenderam a plantar, colher alimentos, criar gado e formaram as primeiras vilas e cidades. Então,
Era uma vez, na história das civilizações. A história começa em um lugar cercado por 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Uma vasta área plana em forma de uma grande meia-lua, com terra fértil, clima confortável e muita água fresca que descia das montanhas. Esse lugar foi chamado de Mesopotâmia, que em grego significa terra entre 2 rios. Hoje, esses 2 rios correm através da Turquia, da Síria e do Iraque e desembocam no Golfo Pérsico. Do nomadismo ao sedentarismo. Um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos. Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Mas o que vamos comer, mamãe? Vamos plantar a nossa comida, filha. Graças à agricultura e à pecuária, essas pessoas deixaram de ser nômades, o que significa que elas sempre se deslocavam em busca de alimento. Em vez disso, agora ficavam em um único lugar o ano inteiro. Isso é chamado de sedentarismo. Esses povos se beneficiariam dessa vida sedentária de várias formas. Começaram a dividir o trabalho e criaram ofícios novos e diferentes. Foi assim que apareceram profissionais como pedreiros, padeiros, sapateiros e fazendeiros, dentre outros. E havia também aqueles que se dedicavam a governar e a proteger seu povo. Em outras palavras, os soldados e os governantes. Essa nova estrutura deu às pessoas mais tempo para rezar, para construir os primeiros templos e para preparar os primeiros sacerdotes. A notícia do sucesso dos povos que viviam na Mesopotâmia foi espalhada por toda parte. E as pessoas vieram de diferentes regiões para povoar essas terras. O mais importante desses povos foram os sumérios. Entre 4.000 e 2.400 anos antes de Cristo, os sumérios construíram várias cidades, como Uruk, Ur, Uma, Nippur e Lagash. Os sumérios também inventaram a primeira forma de escrita. Por isso, hoje, são considerados a civilização mais antiga do mundo. O motor da história. Então, temos um terreno fértil, criação de gado nos pastos, cidades, um governo, um exército e sacerdotes. Legal! Com tudo isso, podemos dizer que aqui temos uma sociedade, não é mesmo? Mas isso é tudo que há de ter numa sociedade? Não. Havia ainda muitas coisas a descobrir. Naquele momento, os sumérios estavam aperfeiçoando as técnicas de pecuária e de agricultura. E logo começaram a produzir mais alimentos do que precisavam. Tendo todos os alimentos, as pessoas tinham mais tempo para trabalhar em outras coisas, como a plantação de outros produtos. Então, rapidamente, produziram mais do que o necessário. Então, o que eles faziam com tudo que sobrava? Eles vendiam a outros povos, em troca de dinheiro ou de outros produtos que eles não tinham. Esse foi o princípio do comércio. Além disso, os sumérios foram os primeiros a usar a roda para o transporte. Isso os ajudou a chegar a terras muito distantes com cargas pesadas de mercadorias. Os comerciantes precisavam contar tudo o que compravam e vendiam. Assim, as primeiras formas de matemática foram desenvolvidas. Os sumérios contavam usando as falanges dos dedos. Vamos ver como. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso aí. Cada vez que uma mão estava concluída, um dedo da outra mão se levantava. Um sumério poderia contar até 60 com as mãos. Esta forma de contagem foi chamada de sistema sexagimal. E apesar de milhares de anos terem se passado, nós ainda usamos esse sistema. Por exemplo, dividimos a hora em 60 minutos, 1 minuto em 60 segundos e o ano em 12 meses. A Idade do Ferro. O desenvolvimento do comércio criou muita riqueza. E a acumulação de riqueza gerou muito poder. Mas o comércio não era a única maneira de obter riquezas e poder. Não estou indo para o comércio pelo dinheiro. Eu estou indo tomá-lo para mim. Invadir territórios
e tomar a riqueza dos outros foram a causa das primeiras guerras. Ao longo dos séculos, vou parar aqui um pouquinho a apresentação, tá? Então, vocês puderam ali visualizar o início do vídeo que falava, então, sobre a localização e o que significa, então, a Mesopotâmia, tá? Deixa eu tentar virar aqui para o slide para vocês visualizarem agora a gente está falando aí. Deixa eu diminuir um pouco aqui a tela. Vamos ver se entra. Era mesmo eu certifico. Estão visualizando aí o slide? Estão visualizando já o slide? Sim. Sim? Então tá. Qualquer coisa que vocês, quando eu for passar, e vocês quiserem copiar alguma coisa, me avisem, tá? Para que daí eu não troque novamente o slide, tá? Então, aí mostra o que significa, então, o termo Mesopotâmia. Significa, então, terra entre rios, em grego, né? Terra entre dois rios, na verdade, né? Que fala ali, o rio Tigre e o rio Eufrates, que ocupam, então, eles ficam entre a delimitação... Oi? Vou copiar essa parte aí de baixo. Tá, eu não vou mudar agora. Então, diz que fica entre a delimitação, né, dos vales dos dois rios, e essa... Só tem que copiar isso aí? Oi? Tem que copiar isso. Olha, eu deixo a critério de vocês, tá? Eu deixo sempre a critério do aluno. Eu tirei print. Então, pessoal, essa delimitação, né, entre os dois vales dos rios, ela está atualmente hoje no território do Iraque e terras próximas, como também dizia lá no vídeo. Mais uma vez, né, essa localização, ela favorecia principalmente a Mesopotâmia em si, pela questão do desenvolvimento das técnicas de agricultura, né, que também nós vamos ver, estudando, né, no decorrer do período, que acabou servindo de base para outras culturas, né, outras localizações que se utilizaram também dessa mesma técnica, tá, de cultivo, utilizando a água dos rios. Ô, senhora, eu acho que muitos objetos antigos da época da Mesopotâmia estão destruídos por causa que o Iraque está em guerra lá e deu merda lá, tá dando explosão e etc. Eu não sei se tem muita coisa histórica lá. Algumas coisas ainda tem, né? Outras não, em função da decorrência dessas guerras, né? Isso mesmo. Posso passar? Espera um pouco, senhor, mas... Tá. Sim, ele tá falando, é bastante Copiando. Eu tô tirando o print. Pelas riquezas e pelas terras e pelo comércio, e hoje estão fazendo a mesma coisa. Exatamente. É que o próximo slide é um mapa, né? Que modo de localização também. É que desde antigamente as pessoas estão ligando pro dinheiro. É o interesse, né? A disputa por terra, a disputa por competição por tudo, né? Então, isso leva as pessoas à ganância também, né, gente? Deu? Posso trocar? Oi. Pode, senhora. Pra mim pode, porque eu tirei print. Não, senhor. Então, aqui nesse mapa é a localização, mostra, né, que é uma região de interesse histórico e geográfico mundial, porque justamente ele forma toda essa linha, né, essa sequência, aqui Tigre e aqui Eufrates, onde ele fala, né, então, que seria essa região entre os dois rios, né,
E assim, o escoamento da produção é feito por aqui. Como eu disse na outra aula para vocês, quando estava falando sobre o Egito. O que é escoamento de produção, né? É tudo isso que é produzido dentro da Mesopotâmia, no caso, agora que a gente está falando, né? Antes está falando sobre o Egito, agora sobre a Mesopotâmia. Tudo que é produzido nessa região, né? E que eles consomem, né? Então serve para o abastecimento interno. E também para a venda, né? É o abastecimento externo, como a gente chama. Então, tudo o que é produzido nessa região, ela é levada para outras regiões. Então, quando se fala em escoamento de produção, nada mais é do que levar as mercadorias que são produzidas aqui para outra região. Como é feito esse deslocamento, né? A base do deslocamento da produção era pelo comércio marítimo, né? Então, tudo que eles produziam, eles utilizavam, então, esses rios para fazer o deslocamento, né? Através de barcos. Mesopotâmia, então, aqui, mais uma vez, falando... Pode ali um pouquinho para cima, eu tô quase terminando. Aqui? Ou no anterior? Nesse? Esse. Não, no outro. Esse aqui, que é o outro. Não, é do mapa. É esse aqui. Só tem essa parte aqui. Deixa eu ver o primeiro, Sora. Falta uma linha. Vamos lá, pessoal, vamos se atinar. Deu? Deu, pessoal? A senhora sobe só mais um pouquinho. Obrigado. De nada. Ó, passou até. Terminar aqui. Opa, já passou para o outro. Deu? Deu, pessoal? Acho que deu, então. Então, aqui, mais uma vez, falando sobre o significado do termo, né, Mesopotâmia, aqui no centro, terra entre rios, né, o que quer dizer, e aí aqui, o rio Tigre e o rio Eufrates, então, fazendo essa ligação, como a gente viu no esquema do mapa anterior aqui, ó, onde o cursor tá, ó, rio Tigre, rio Eufrates, né, então aqui faz esse organograma, fazendo, então, a explicação do que é o significado do termo. No outro mapa, então, aparece o que significa o crescente fértil, né? A crescente fértil é a região, né, que ela é própria para o desenvolvimento da agricultura. Então, aqui diz que a região do Oriente Médio, ela é excelente para a agricultura e tinha o formato de uma lua crescente, que é essa região aqui, ó, nesse formato da lua crescente. E assim, o seu território possui um solo fértil. Então, quando vocês identificarem no texto, falando sobre o crescente fértil, o que significa o crescente fértil? É a área de localização que é propícia para o desenvolvimento econômico, que ela é ideal para o plantio, né? Por isso que é chamada de crescente fértil. E justamente ela fica próxima ao quê? Aos dois rios, né? Então, ela serve de base, então, para o crescente fértil. Estão copiando? Oi, estão copiando? Eu tirei print, senhor. Sim, senhora. Tá. No mapa aqui mostra, então, ali, ó, a localização da Síria, aqui a Fenícia, aqui o Egito, tá? Aqui a região,
aqui é a região da Mesopotâmia, e ali essa partezinha aqui em azul, então, o Eufrates e aqui o rio Tigre, tá? Deu? Deu, pessoal? Eu terminei, Sora. Então, a Mesopotâmia ela foi uma região por onde passavam muitos povos nômades. O que é o povo nômade? Que a gente viu lá no início da pré-história. São pessoas tipo andarilhos que andavam atrás de comida para pegar seu próprio alimento. Exatamente, principalmente em busca de alimentos, né? Oriundos de diversas localidades, então eles não tinham paradeiro. A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem, se fixassem, né, naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. Então, nesse período a gente ainda vê, né, esses povos nômades circulando, transitando de uma localidade para outra, buscando um território que seja favorável para o desenvolvimento das suas culturas, para o desenvolvimento do seu plantio, e assim muitos deles acabaram se fixando nos territórios da Mesopotâmia, em função, mais uma vez, da questão do solo que era propício para o plantio, né? Então, a partir daí, da fixação desses povos, né, oriundos de diversas localidades, começaram a surgir as primeiras sociedades mesopotâmicas. E assim a gente pode dizer que surge o principal núcleo de formação de cidade, a partir desses povos que fixaram-se nessas terras. Deixa eu voltar aqui. No próximo slide a gente vai ver ali quais são esses povos, né, os principais povos que acabaram se estabelecendo nesse território, nesse núcleo, nesse território. Deu? Posso trocar o slide? Posso? Volta um, Sora. Oi? Pode, Sora. Pode, Sora. Por mim, pode, Sora. Então, aqui os povos, né, como foi dito lá no vídeo, são esses: os sumérios, os amoritas, os acádios, os hititas, os elamitas, os cassitas e também os arameus. Mas os principais são os sumérios, amoritas e acádios, tá? Cada um deles traz uma importante contribuição cultural que foi deixada para os povos da posterioridade, né? Inclusive nos incluindo, né? A contribuição na escrita, a contribuição também na matemática, a contribuição em todos os campos da ciência, esses povos ajudaram a construir, tá? Aqui nós temos a formação dessas primeiras cidades e que a gente pode destacar como mais importante as que estão na base aqui desse organograma, né? Nós temos aqui a cidade de Assur, Lagash, também Babilônia, Nippur, nós temos aqui embaixo, Uruk, cadê a Lagash? Está aqui. Nippur, eu já falei anteriormente, né? Ur também foram os povos. Oi? É só para copiar aqueles três ali, os sumérios, amoritas e arcádios. Uhum. Eu disse Dur também, Sora, o Dur ali. Sim, mas eu estou dizendo bom, então. que são as principais, né? Assur, Nippur, Uruk, Lagash são as principais, né? Ur também são as principais cidades
né, que contribuíram de forma direta para o desenvolvimento da sociedade mesopotâmica. Tá? Aqui nesse organograma está o conjunto total das cidades. Posso pular para o próximo? Só deixa eu copiar as mais. Tá. Ô, senhora, eu tô copiando do grupo, eu tô permanecendo na aula, tô prestando atenção na aula, mas eu tô copiando do grupo, tá? Os slides. Ok. Quando eu puder passar, me avise. Professora, as mais importantes é Kish, Lagash, Babilônia Não, e as mais importantes que contribuíram de forma direta para o desenvolvimento das sociedades mesopotâmicas foi Assur, Nippur, Uruk, Lagash. Sim, foi só essas duas? Não, Lagash, Assur, Nippur, Uruk e Lagash. Essa e essa. Bom, professora, já vou... Tá? Mas isso aqui também vai ter no texto que eu vou entregar para vocês também, tá? Posso passar? Vou passar, então. Pode. Aqui, pessoal, fala sobre as personalidades históricas, seriam, então, os núcleos, né? As pessoas que foram referência dentro dessas regiões da Mesopotâmia, e a gente vai ouvir falar muito nesses nomes, Assurbanipal, Hammurabi, Sargão, Nabucodonosor, né, Marduk, são personalidades que a gente vai ouvir, né, falar muito dentro do legado da Mesopotâmia. Aí o primeiro povo, né, desse enumerado, né, que contribuíram... Das personalidades. Oi? É para copiar aquela parte ali das personalidades também? Ou... Não, eu acredito que vai vir agora nos próximos textos, daí vocês já podem copiar direto ali. Tá bom, senhor. Então, o primeiro povo, né, são os sumérios, como a gente viu lá no vídeo. Os sumérios, eles foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. Eles foram os primeiros povos que se fixaram, né, ao sul da Mesopotâmia. Essa região ela foi ocupada no período de 5.000 antes de Cristo, né, pelos povos sumérios, que eles começaram, então, a partir daí, construir as primeiras cidades, né? E também que se tem, né, dentro da história esse tipo de conhecimento. Como, daí vem aí o nome dessas cidades que eu disse para vocês como foram as principais, né? Uruk e Lagash, tá? Como eu comentei no slide anterior. A sua organização política ela era semelhante a uma confederação de cidades-estado. O que significa uma cidade-estado? É uma cidade que se autogoverna, é uma cidade que ela desenvolve todo a sua economia e ela consegue se abastecer a partir daquilo que ela cultiva, que no caso dessas cidades, né, que contemplam tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, a base da economia é agrária. Então, elas são governadas por um chefe religioso e militar, que era denominado pátese ou patese. Esse pátese, pessoal, o nome já diz, né, é uma figura de uma pessoa mais velha, que ela, então,
faz a distribuição de toda a organização, né, dessas cidades. Então, o pátese, a figura do pátese, que é a mais velha, é o que indica o que cada um tem a fazer, qual é a sua contribuição dentro do grupo das cidades. Tá? Então, quando vocês lerem, né, o que significa pátese ou patese, então, denominado um chefe, né? É um chefe, tanto político como religioso e até mesmo militar, que fala para as pessoas, então, dentro do seu grupo, o que elas têm a fazer, qual é a sua contribuição. Então, mais uma vez, né, os sumérios foram, provavelmente, né, através dos estudos, os primeiros povos a habitar o sul da Mesopotâmia. Ela foi uma região ocupada dentro do período de 5.000 antes de Cristo, acerca de, né, dentro da história a gente fala muito acerca de, porque não é uma data precisa, não é uma data certa, né? Então a gente usa como se fosse aproximadamente dentro desse período, 5.000 antes de Cristo, pelo povo sumério, que então construíram as primeiras cidades, né, de que nós temos conhecimento, e dentro delas as mais importantes, Ur, Uruk e Lagash. Estão copiando ainda? Já copiei, senhora, fiz um resumo aí. Então posso passar. Aí, pessoal, nesse slide vem o mapa da organização social, tá? Organização social da Mesopotâmia. A gente, como em todas as outras pirâmides sociais, a gente vê sempre quem está no topo da pirâmide, quem está na base da pirâmide, né? Então, a gente tem aí no topo da pirâmide, a organização começa pelos sacerdotes, né? Então, seriam, então, uma das figuras principais, né, dentro dessa organização da Mesopotâmia. Depois vem os aristocráticos. Depois nós temos os militares. Depois vem a camada, como sempre a gente diz, que são aquelas mãos mais fortes que ajudam no desenvolvimento econômico, né? Aqui vamos dizer que são as mãos que comandam, né? Aí as mãos que trabalham, os comerciantes, os artesãos, os camponeses, e aí aquela massa que é a que faz, né, vamos dizer assim, a grande composição da massa dos trabalhadores, que são os escravos. Não esqueçam que nesse período, né, nós denominamos escravos aqueles que se tornam escravos principalmente por dívida, né, por dívidas. Então, que devem favores, principalmente a sacerdotes, a aristocráticos, né, e aí acabam nessa condição de escravos e ficam ali ligados diretamente à terra. Então, repetindo, no topo da pirâmide a gente tem os sacerdotes, depois vem os aristocráticos, né, aqueles que investem, vamos dizer assim, o dinheiro no desenvolvimento econômico. Depois tem os militares, aqueles que protegem as fronteiras, principalmente. Oi? Segurança nacional. Fazem a segurança, isso para garantir, né, a segurança, assim, das possíveis invasões. Os comerciantes, que fazem, então, o lego de a ligação, né, principalmente do escoamento de produção e a separação entre abastecimento interno e externo. Aquilo que vai para a rua, aquilo que vai para o escoamento de produção, que é vendido em outras localidades. Aí vem a massa dos artesãos, né, artesão que desenvolve principalmente os primeiros artefatos de dentro de casa. Oi? A internet da Laura caiu e ela saiu da aula. Não tem problema, daqui a pouco ela se conecta novamente. É por causa da chuva. Ela pediu para avisar. Tá. Depois tem os camponeses e, por último, os escravos, né? Então, a organização... Oi? Os escravos sempre fazem tudo. Sim, eles ficam com a mão de obra mais pesada, né?
Então, eles permanecem na base da pirâmide. Aí a gente vê nesse outro slide que diz que os sumérios são conhecidos pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Essa parte é muito importante, porque cada um desses povos, ele traz, então, um legado cultural que foi deixado para a posterioridade, como eu disse lá no início da aula, né? Então, qual foi a contribuição dos sumérios? Eles trouxeram, então, os conhecimentos da escrita, né? Essa escrita cuneiforme... Professora, eu só consegui voltar agora, senhora, minha net tinha caído. Não tem problema, é por causa da chuva. Os sumérios, então, eles trazem o conhecimento da escrita, que é chamada escrita cuneiforme. Essa escrita, esse tipo de registro, ele é realizado em placas de argila com o auxílio de um estilete, né? Então, faziam traçados em forma de cunha, em forma, vamos dizer, de um triângulo, né? Pois eles possuíam um complexo sistema de controle da água dos rios. Então, eles foram os primeiros a desenvolver as chamadas técnicas de irrigação. Então, os sumérios, eles principalmente, voltando, né, são os responsáveis pela questão do surgimento da escrita, né, de forma um pouco mais habilidosa, vamos dizer assim, né, um traçado diferente. E também possuíam esse tino, vamos dizer assim, para o desenvolvimento do controle das águas dos rios. Vou deixar um pouquinho aí para vocês copiarem. Oh, tem pessoal aí que está com o microfone aberto e ainda deixa o celular perto para fazer o barulho. Senhora, minha internet caiu. Sim, vários estão caindo por causa da questão da chuva. Copiaram já essa parte dos sumérios? Sim. Sim? Então, eu vou voltar lá no vídeo para a gente finalizar a primeira partezinha do vídeo, tá? E agora a chuva apertou um pouco mais. Professora, eles estão brigando no chat ali. Apareceu um monte de porcaria na minha tela. Pessoal, mais uma vez, eu já falei sobre essa questão do chat, tá? Essa questão do chat eu já falei. O chat é para aula de história. O chat, ele é para que os alunos que têm problema, mais uma vez eu vou falar, os alunos que têm problema com a câmera, com o microfone, utilizam o chat para colocar ali o recado para o professor. Fora isso, para que é utilizado o chat? Para que eu possa conferir a chamada de vocês. Nada mais do que isso. O que vai acontecer agora? Eu vou recolher essa conversa, porque fica gravada, né? E vou encaminhar para a professora Zenaide, porque já não é a primeira vez, até mesmo em reunião de professores, que os colegas colocam que vocês ficam de brincadeira no chat durante a aula, né? Eu acho isso super desnecessário, porque eu acredito que vocês tenham um contato direto um com o outro e vocês possam fazer isso depois da aula. Não durante as aulas, depois das aulas, né? Então, eu vou dizer mais uma vez, no momento da aula, o chat não é para brincadeira. O chat serve de um momento que eu possa me conectar com vocês, e não para brincadeira, tá? Ô, Sora, é que o Luigi ficou bravo que eu te avisei que a internet da Laura caiu, porque ele se incomoda, sei lá. Não, senhora, eu não fiquei brava. Que a Laura, quando Não a precisa internet avisar dela, depois. quanto de outro colega, quando voltar, eles voltam para aula. Eles pedem autorização Eu não fiquei ou brava, entram senhora. direto. Deus, gente, não precisa Eu não fiquei por brava, causa senhora. disso. Eu só avisei. Não Eu só precisa, avisei meu anjo. que se tá no chat é só depois tu ver ali o aviso. Exato, e depois volta para aula. Eu não fiquei bravo. Eu avisei, pedi pra avisar. Que bagunça. senhora. Obrigado, Sofia, por ter avisado. E aí ela colocou ali também que a internet dela não estava boa. A Sora viu isso. Mas vocês brigam por qualquer coisa, sem necessidade.
É bagunça, Sorcer, é bagunça. Não tem necessidade disso, tá? Vou botar o restante do vídeo ali até para terminar. Os povos que tinham os melhores exércitos eram os Desliguem os únicos que poderiam ter as microfones. maiores riquezas. Exércitos poderosos poderiam tomar à força tudo que estava a seu alcance, especialmente ouro, prata e outros metais preciosos. Esses invasores também Oi, capturavam os desliguem o habitantes dos microfone. povoados invadidos, forçando-os a trabalhar como escravos. O invasor, como era conhecido o rei Sargão, conduzia o povo da Acádia. Sob o comando desse rei ambicioso, os acádios desceram das montanhas do norte da Mesopotâmia e até o ano 2370 a.C. conseguiram conquistar todas as cidades sumérias. Foi assim que Sargão foi o primeiro rei na história a criar um império. Eu ganhei! Eu sou o maior! Mas os herdeiros de Sargão morreram. O império ruiu e as terras foram divididas ao longo dos séculos. Até que vieram os assírios. Eles formaram um exército incrivelmente poderoso por volta do ano 1000 a.C. e conseguiram conquistar e controlar toda a região. Os assírios tinham carros de guerra incríveis e um exército de infantaria e cavalaria. Mas a maior vantagem foi quando eles aprenderam a fazer armas de ferro, que eram mais fortes e mais poderosas do que todas as... Isso deu aos assírios uma enorme vantagem. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre a história das ferramentas. O Homo habilis, que significa homem habilidoso, surgiu na África há cerca de 2 milhões de anos. Esse ancestral dos seres humanos foi o primeiro a fazer ferramentas de paus e pedras. Era o início da Idade da Pedra. 1 milhão de anos depois, o Homo habilis tinha evoluído para o Homo erectus, que significa homem ereto. Os Homo erectus fizeram as melhores ferramentas, construíram abrigos simples e aprenderam a usar o fogo. Há apenas 15 mil anos, arcos e flechas com pontas feitas de ossos ou pedras foram usados pela primeira vez. Em seguida, as primeiras ferramentas e armas de metal foram fabricadas na Mesopotâmia há cerca de 7 mil anos. Elas eram feitas a partir de um metal flexível chamado cobre. Há cerca de 5 mil anos, os habitantes da Mesopotâmia descobriram que se derretessem o cobre em fornos e o misturassem com um outro metal flexível chamado estanho, eles poderiam fazer um metal muito mais forte. Senhoras e senhores, esse era o início da Idade do Bronze. Mas não terminou por aí, porque a natureza ofereceu um metal muito mais forte, chamado de ferro. Porém, era preciso temperaturas muito altas a fim de transformá-lo em qualquer coisa. E ninguém naquela época sabia como fazer isso. As pessoas descobriram, por acaso, uma técnica para derreter o ferro há 3 mil anos. Com essa descoberta, fizeram armas mais fortes e ferramentas mais eficientes. A Idade do Ferro tinha chegado. No próximo episódio, Mesopotâmia, segunda parte... Além do tamanho, a Babilônia ultrapassa em esplendor qualquer cidade do mundo conhecida até hoje. Bom, então esse foi o finalzinho ali da videoaula que a gente assistiu, né? Falando principalmente do início, né, da fundação da Mesopotâmia e quais eram os povos, então, que contemplavam esse território. Na próxima aula, a gente vai averiguar, a gente vai ver novamente, né, a formação pelos povos sumérios e a contribuição deixada pelos sumérios. Continua a função no chat, pessoal, mais uma vez. Continua a função no chat. Eu vou ter que fazer uma coisa que eu não queria, tá? E aí a gente passa para os acádios também, tá? Então, mais uma vez, procurem enviar ainda hoje, que é a data prazo, o tema, né? E assim, para a gente fechar essa primeira parte lá do Egito com esses exercícios, ok? Então, bom dia para vocês e boa próxima aula também, tá? Até a próxima semana. Tchau, Sora. Tchau. Tchau. Viu hoje, Sora? Tchau, Sora. Tchau, Tchau. Tchauzinho. Tchau, Sora. Tchau. Tchau. Tchauzinho.
Estavam brigando. Por que eles brigam?